15 plantas da Bíblia que usamos até hoje. Você já parou para pensar que muitas plantas mencionadas na Bíblia ainda fazem parte do nosso dia a dia? Algumas são usadas na comida, outras na medicina ou até mesmo em rituais religiosos. A Bíblia, um livro antigo, fala de várias plantas que continuam importantes para nós. Vamos conhecer 15 delas de um jeito simples, com exemplos que você já viu por aí. 1. Trigo. O trigo é uma das plantas mais citadas na Bíblia. Ele era usado para fazer pão, que era, e ainda é, um alimento básico. Hoje, usamos o trigo para fazer pães, bolos, massas e até cerveja. Quando você come um pãozinho no café da manhã, está comendo algo que já era importante há milhares de anos. 2. Cevada. A cevada também era muito usada na época bíblica, especialmente para fazer pão para os mais pobres. Hoje, ela é usada em sopas, saladas e até na fabricação de cerveja. Se você já tomou uma cerveja ou comeu uma sopa de cevada, já experimentou essa planta antiga. 3. Uvas. Uvas eram usadas para fazer vinho, um símbolo importante na Bíblia. Hoje, além do vinho, usamos uvas para comer frescas, fazer sucos, geleias e até passas. Quando você come uma uva ou toma um copo de suco, está aproveitando uma fruta que já era valorizada há séculos. 4. Oliveira. A oliveira é uma das plantas mais mencionadas na Bíblia. Seu óleo era usado para cozinhar, iluminar lampiões e até em rituais religiosos. Hoje, o azeite de oliva é um ingrediente básico na cozinha, usado em saladas, frituras e até para passar no pão. Se você já usou azeite na comida, já usou um produto dessa planta antiga. 5. Figo. Figo era uma fruta muito comum na época bíblica. Hoje, ele é usado em doces, bolos, saladas e até para fazer compotas. Quando você come um figo fresco ou uma barra de figos secos, está comendo algo que já era apreciado há muito tempo. 6. Romã. A romã era considerada uma fruta especial na Bíblia, símbolo de prosperidade. Hoje, ela é usada em sucos, saladas, molhos e até em sobremesas. Se você já tomou um suco de romã ou comeu uma salada com suas sementes, já experimentou essa fruta antiga. 7. Alho. O alho era usado na Bíblia como tempero e remédio. Hoje, ele é um dos temperos mais usados no mundo, dando sabor a carnes, molhos e sopas. Quando você cozinha com alho, está usando um ingrediente que já era popular há milhares de anos. 8. Cebola. A cebola também era muito usada na época bíblica, tanto na comida quanto como remédio. Hoje, ela é um ingrediente básico em quase todas as cozinhas, usada em saladas, sopas, refogados e muito mais. Se você já chorou cortando cebola, sabe como ela é importante. 9. Coentro. O coentro era usado como tempero e remédio na Bíblia. Hoje, ele é muito usado na culinária brasileira, especialmente em pratos como moqueca e feijoada. Se você já comeu um prato com coentro, já experimentou esse tempero antigo. 10. Mostarda. A mostarda era usada na Bíblia como tempero e símbolo de fé. Hoje, ela é usada para fazer molhos, temperar carnes e até em sanduíches. Quando você coloca mostarda no cachorro-quente, está usando um tempero que já era conhecido há séculos. 11. Isopo. Isopo era uma planta usada em rituais de purificação na Bíblia. Hoje, ele é usado na medicina natural e como tempero em algumas cozinhas. Se você já viu um chá de isopo ou usou essa planta em algum prato, já conheceu um pouco dessa história. 12. Linho. O linho era usado para fazer tecidos e cordas na Bíblia. Hoje, ele é usado para fazer roupas, toalhas e até óleo de linhaça, que é bom para a saúde. Quando você usa uma roupa de linho ou toma óleo de linhaça, está usando um produto dessa planta antiga. 13. Aloe vera, babosa. A babosa era usada na Bíblia para tratar feridas e queimaduras. Hoje, ela é muito usada em cosméticos, shampoos e remédios naturais. Se você já usou um creme com babosa ou passou o gel da planta na pele, já aproveitou seus benefícios. 14. Cedro. Cedro era uma árvore usada na construção de templos e barcos na Bíblia. Hoje, sua madeira é usada em móveis e construções de luxo. Se você já viu um móvel de cedro ou sentiu o cheiro dessa madeira, já conheceu um pouco dessa história. 15. Palma. A palma era usada em rituais religiosos na Bíblia. Hoje, ela é usada para fazer óleo de palma, que está em muitos alimentos industrializados, e também em decoração.
Quando você come um biscoito ou vê uma palmeira, já está em contato com essa planta antiga. Essas 15 plantas mostram como a Bíblia está mais perto do nosso cotidiano do que imaginamos. Muitas delas ainda são usadas da mesma forma que há milhares de anos, seja na comida, na medicina ou em rituais. Da próxima vez que você comer um pão, tomar um suco de uva ou usar azeite, lembre-se, essas plantas têm uma história muito antiga e importante. Elas fazem parte da nossa vida até hoje, conectando o passado com o presente de um jeito simples e natural. Além dessas plantas, outras também aparecem na Bíblia e continuam fazendo parte do nosso dia a dia, mesmo que a gente nem perceba. Por exemplo, o alho e a cebola eram alimentos básicos para os trabalhadores no Egito Antigo, como está registrado no livro de Números. Hoje, eles estão na cozinha de quase todo mundo, dando sabor a pratos como feijoada, sopas e molhos. Quem nunca chorou cortando cebola ou usou alho para temperar um arroz? Outra planta importante é o cominho, mencionado no livro de Isaías. Na época, ele era usado como tempero e até como remédio. Hoje, o cominho é um ingrediente comum em receitas de pães, carnes e até em misturas de especiarias, como o curry. Se você já comeu um pão sírio ou um prato indiano, provavelmente já experimentou essa semente. O hisope também aparece na Bíblia, especialmente em rituais de purificação. Era usado para aspergir água ou sangue em cerimônias religiosas. Hoje, o hisope é mais conhecido como uma erva aromática, usada em chás e temperos. Seu sabor é forte e levemente amargo, parecido com o orégano, e combina bem com carnes e saladas. E não podemos esquecer do cardo, uma planta espinhosa que aparece em várias passagens bíblicas, muitas vezes simbolizando dificuldades ou punição. Hoje, o cardo ainda é encontrado em algumas regiões e até usado na culinária, como no queijo tradicional da Espanha chamado queso de cardo. Mas, na maioria das vezes, ele é visto como uma planta daninha, que cresce em terrenos abandonados. Essas plantas mostram como a natureza sempre esteve ligada à cultura e à sobrevivência das pessoas. Muitas delas atravessaram séculos e continuam sendo úteis, seja na alimentação, na medicina ou até em tradições religiosas. É interessante pensar que, quando usamos essas plantas hoje, estamos repetindo gestos que pessoas faziam há milhares de anos. Elas são um lembrete de como a vida humana sempre dependeu da terra e de seus recursos, e como essas conexões simples permanecem fortes até hoje. Além dessas plantas, outras mencionadas na Bíblia também fazem parte do nosso dia a dia, mesmo que muitas pessoas não saibam de sua origem antiga. O alho, por exemplo, aparece no livro de Números como um alimento que os hebreus sentiam falta no Egito. Hoje, ele é usado em quase todas as cozinhas do mundo, seja para temperar carnes, sopas ou até mesmo em remédios caseiros, como xaropes para a gripe. Seu cheiro forte e sabor marcante o tornam indispensável, assim como era há milhares de anos. Outra planta muito conhecida é o coentro. Na Bíblia, ele é citado no Êxodo como uma das especiarias usadas para ungir o tabernáculo, o lugar sagrado dos israelitas. Hoje, o coentro é um tempero popular em pratos como moquecas, saladas e até em molhos. Algumas pessoas amam seu gosto fresco, enquanto outras não suportam. Mas, independentemente das preferências, ele continua sendo uma erva importante na culinária de vários países. O hisopo também tem uma história interessante. Na Bíblia, ele foi usado para marcar as portas dos hebreus com sangue de cordeiro durante a Páscoa, protegendo suas casas da praga que atingiu o Egito. Depois, foi mencionado em rituais de purificação. Hoje, o hisopo é menos comum na cozinha, mas ainda é usado em chás e remédios naturais, especialmente para problemas respiratórios. Seu aroma forte e propriedades medicinais mostram que, mesmo depois de tanto tempo, ele ainda ajuda as pessoas a se cuidarem. Já o cominho aparece no livro de Isaías como uma planta cultivada e valorizada. Na época, era usado como tempero e até como moeda de troca. Hoje, ele é um ingrediente essencial em pratos como o hummus, o chili e até em alguns tipos de pão. Seu sabor levemente amargo e terroso dá um toque especial às receitas, provando que algumas coisas nunca saem de moda. Até mesmo plantas que parecem simples, como a mostarda, têm seu lugar na Bíblia. Jesus usou a semente de mostarda como exemplo em uma parábola, dizendo que a fé, mesmo pequena como uma semente,
pode crescer e se tornar algo grande. Hoje, a mostarda é usada em molhos, sanduíches e até em conservas. Sua versão em grãos ainda é popular em algumas culturas, mostrando como uma planta humilde pode ter um impacto enorme na alimentação. O que todas essas plantas têm em comum é que elas não são apenas sobreviventes do passado, mas também companheiras do presente. Elas nos lembram que, mesmo com toda a tecnologia e modernidade, ainda dependemos da natureza para nos alimentar, nos curar e até para dar significado às nossas tradições. Quando temperamos uma comida com alho, fazemos um chá de sopa ou usamos coentro em uma receita, estamos conectados a histórias antigas, mas que continuam vivas em nossas mãos. É como se, de alguma forma, essas plantas nos ligassem a um tempo em que a vida era mais simples, mas não menos rica. E não são apenas os alimentos que mantêm essas plantas vivas em nosso dia a dia. Muitas delas também aparecem em remédios caseiros, rituais religiosos e até em expressões populares. O alecrim, por exemplo, era usado na Bíblia para purificar ambientes e hoje é comum em chás para melhorar a memória ou em sachês para perfumar roupas. Quem nunca ouviu alguém dizer alecrim na cabeça para desejar boa sorte? Essa planta, que cresce fácil em vasos, carrega séculos de simbolismo em suas folhas verdes e cheirosas. Outra planta que atravessou o tempo é a romã. Na Bíblia, ela era símbolo de prosperidade e beleza, e hoje ainda é valorizada por seu sabor doce e suas propriedades nutritivas. Em algumas regiões, é comum usar suas sementes em saladas ou sucos, e até mesmo em doces tradicionais. Além disso, a romã aparece em decorações de casas e sinagogas durante festas judaicas, mostrando como uma fruta pode ser ao mesmo tempo alimento, arte e tradição. O hisopo, que mencionamos antes, também tem seu lugar na medicina popular. Antigamente, era usado para limpar feridas e purificar o corpo. Hoje, muitas pessoas ainda o cultivam em casa para fazer chás que ajudam na digestão ou aliviam resfriados. É interessante pensar que algo tão simples, como uma planta num quintal, pode ser um remédio natural passado de geração em geração. Até mesmo o trigo, base de pães e massas em todo o mundo, tem sua história ligada às Escrituras. Na Bíblia, ele representa fartura e sustento, e hoje continua sendo um dos alimentos mais consumidos no planeta. Quando comemos um pão fresco ou uma massa caseira, estamos repetindo gestos que pessoas faziam há milhares de anos, usando os mesmos ingredientes básicos. O mais bonito nisso tudo é perceber que essas plantas não são relíquias do passado, mas parte ativa da nossa vida. Elas estão nas feiras, nos jardins, nas receitas da vovó e até nas histórias que contamos. Quando plantamos uma semente de coentro ou colhemos um ramo de hortelã, estamos fazendo mais do que cultivar uma planta, estamos mantendo viva uma conexão com a terra e com as pessoas que vieram antes de nós. É como se, a cada mordida num alimento temperado com essas ervas ou a cada gole de chá feito com elas, a gente lembrasse que a simplicidade pode ser a coisa mais valiosa que existe. E não são só os sabores que essas plantas carregam. Elas também guardam histórias de cuidado, fé e resistência. O alecrim, por exemplo, era usado na Bíblia para simbolizar memória e proteção. Hoje, muitas pessoas ainda o cultivam perto de casa para afastar energias ruins ou simplesmente para perfumar o ambiente. Quando você passa a mão em um galho de alecrim e sente aquele cheiro forte e fresco, é como se estivesse tocando em uma tradição que atravessou séculos. O figo, outra planta bíblica, era tão importante que aparece até em parábolas. Na época, era um alimento básico, quase como o arroz ou o feijão são para nós hoje. As pessoas comiam figos frescos, secos, em doces e até como remédio. E não é diferente agora. Quem nunca comeu uma fatia de bolo de figo ou uma barra de figo seco no lanche da tarde? Até mesmo a sombra de uma figueira era valorizada, pois oferecia descanso em dias quentes. Hoje, muitas casas ainda têm uma figueira no quintal, não só pela fruta, mas pela sombra generosa que ela dá. O hisopo, uma erva pequena e cheirosa, era usado em rituais de purificação. Na Bíblia, ele aparece em momentos importantes, como na Páscoa judaica. Hoje, ainda é comum em algumas culturas usá-lo para limpezas espirituais ou como tempero em pratos tradicionais. Mesmo que você não conheça o hisopo pelo nome, é possível que já tenha sentido seu aroma em algum prato ou chá.
É incrível pensar que uma plantinha tão simples já foi considerada sagrada e ainda hoje faz parte do nosso dia a dia. E o que dizer da romã? Na Bíblia, ela era símbolo de prosperidade e beleza. Os antigos acreditavam que suas muitas sementes representavam abundância. Hoje, além de ser uma fruta deliciosa, a romã é usada em sucos, molhos e até em decorações. Quem nunca viu uma romã aberta, com aquelas sementes vermelhas brilhantes, e não se encantou? Ela continua sendo um símbolo de fartura, mas agora também é valorizada pelos seus benefícios à saúde, como ser rica em antioxidantes. Essas plantas nos lembram que as coisas mais simples muitas vezes são as mais duradouras. Elas sobreviveram a guerras, migrações e mudanças no mundo, mas continuam aqui, crescendo em vasos, quintais e jardins. Quando você planta uma muda de oliveira, colhe um punhado de trigo para fazer pão ou simplesmente sente o cheiro de um ramo de alecrim, está participando de uma história muito maior do que a sua. É como se cada uma dessas plantas fosse um fio que nos conecta ao passado, mas também nos ajuda a construir o futuro, um futuro onde a natureza, a tradição e o cuidado com a terra ainda importam. E o melhor de tudo? Elas estão ao nosso alcance, esperando para serem descobertas, plantadas ou simplesmente apreciadas. E não são apenas as grandes árvores ou as plantas mais conhecidas que carregam essa história. Até as ervas que crescem quase escondidas no jardim têm seu lugar nessa tradição. O hisopo, por exemplo, era usado na Bíblia para purificar casas e pessoas. Hoje, ele ainda aparece em chás e remédios caseiros, ajudando a aliviar tosses e dores de garganta. É uma planta pequena, mas resistente, que cresce até em solos pobres, uma prova de que a força nem sempre está no tamanho. O figo, por sua vez, é uma fruta que aparece em várias passagens bíblicas, desde o momento em que Adão e Eva usaram suas folhas para se cobrir até as parábolas de Jesus, que falavam de árvores frutíferas. Hoje, o figo continua sendo um alimento nutritivo, rico em fibras e minerais. Quem já provou um figo maduro sabe como seu sabor doce e sua textura macia são únicos. E o mais interessante é que ele pode ser cultivado até em vasos, trazendo um pedacinho daquela história antiga para a varanda de casa. Até a romã, com suas sementes vermelhas e brilhantes, tem um papel especial. Na Bíblia, ela simbolizava prosperidade e beleza, e hoje é conhecida por ser uma das frutas mais saudáveis que existem. Seu suco é cheio de vitaminas, e suas sementes dão um toque especial em saladas e pratos doces. É como se cada grãozinho guardasse um pouco da sabedoria de tempos antigos, lembrando que a natureza sempre soube o que era bom para nós. O que todas essas plantas têm em comum é que elas não são apenas sobreviventes, são companheiras. Elas estiveram ao lado das pessoas em momentos de fome, de cura, de celebração e até de arrependimento. E continuam aqui, prontas para nos ensinar que a vida não precisa ser complicada para ser valiosa. Um pé de hortelã no quintal pode ser tão importante quanto uma oliveira centenária, porque ambos nos conectam com algo maior, a simplicidade de viver em harmonia com a terra. Então, da próxima vez que você passar por um canteiro de manjericão, colher uma romã ou assar um pão de trigo integral, lembre-se, você não está apenas usando uma planta. Está tocando em uma tradição que atravessou séculos, culturas e continentes. E o mais bonito é que essa tradição não está guardada em museus ou em livros antigos. Ela está viva, crescendo no seu jardim, na sua cozinha, no seu dia a dia. Basta olhar com atenção para perceber que as melhores lições, e os melhores sabores, muitas vezes vêm das coisas mais simples.